Olá, querido irmão, querida irmã, boa noite. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo. Vamos esperar os irmãos entrarem, né? Para começarmos a nossa reflexão sobre a palavra de Deus, começarmos o nosso bate-papo, porque se surgir algum comentário aí na aba de comentários, alguma pergunta, alguma dúvida, nós estaremos buscando resolver. Então é sempre um prazer estudar a palavra de Deus, buscar aprender e compreender da palavra de Deus junto com cada um dos amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, sempre para aprendermos a Bíblia, para aprendermos a palavra de Deus, para desfrutarmos da palavra de Deus. Vamos esperar alguns irmãos irem entrando, né? Já temos 2 irmãos aí online, ao vivo. Que Deus os abençoe poderosamente. Em um momento como esse, 3 irmãos agora, onde nós podemos aprender a respeito do sacrifício salvífico, né? E redentor de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Sejam muito, muito bem-vindos. Mais uma vez, uma boa noite na graça de Jesus Cristo. Já temos aí os irmãos presentes. Se você puder, já pode abrir na sua Bíblia lá no Êxodo, capítulo de número 12, onde nós vamos começar a nossa meditação e nosso pensamento a partir de agora. Vamos esperar mais alguns irmãos entrarem, já estão entrando mais alguns, irmãos, onde nós podemos compartilhar da palavra de Deus. Vamos então para uma meditação musical. Preste atenção na letra dessa música, preste atenção na verdade que essa música nos traz a respeito do pensamento sobre o sacrifício remidor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós vamos tratar um pouco sobre esses textos, esses temas, também essas realidades bem presentes. Ok? Vamos para a nossa meditação musical. Tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Ensanguentado, quase inerte, segue assim, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados carrega
Amém? Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre essa realidade do sacrifício salvífico e remidor de Cristo Jesus em nossas vidas, sobre as nossas vidas. É imprescindível dentro de um cristianismo é entendermos a realidade de um Deus que nos torna justos porque Ele é justo e tem o interesse de nos tornar como Ele é. E também nós não vemos em nenhum outro lugar, em nenhuma outra manifestação religiosa, um Deus que vem e se revela a nós com o intuito de nos fazer como Ele é. A irmã Silvia está online aí, Deus te abençoe. Irmã Maria Vargas também, Deus abençoe grande, poderosamente. Irmã Martinha, Deus te abençoe, graça e paz, minha irmã, sejam muito bem-vindos. E todos os outros irmãos que estão online, que eu não consegui ainda ler o comentário de vocês, mas sejam muito bem-vindos em nome de Jesus a essa meditação, uma meditação tão forte para os nossos tempos, onde muitas vezes nós esquecemos o peso da gratidão. Gratidão porque não somos nada, não tínhamos condição nenhuma e Ele nos achou. A Bíblia diz que Ele se revelou a nós com interesse de nos salvar, de nos tornar. A Bíblia diz que seremos como Ele. Irmã Eunice, Deus te abençoe em nome de Jesus também. Seja bem-vinda. Seremos como Ele. Um Deus que compartilha aquilo que é dele para conosco, a própria essência dele, e nos ensina a viver a essência dele, que é o viver e a transmissão do amor. Eu não conheço outra manifestação divina tão amorosa e tão poderosa. Ok? Nós vamos fazer uma leitura, se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Êxodo, capítulo de número 12, depois nós vamos fazer uma transculturação, uma interpretação vívida para o cristianismo, mas nós precisamos entender um princípio de um processo que nos traz salvação, que nos traz redenção e remissão, ok? Êxodo, capítulo de número 12, se você puder abrir aí na sua Bíblia, nós vamos fazer uma leitura discorrida e depois nós vamos fazer uma leitura da nossa meditação e um pensamento. Vamos pensar e desenvolver também a nossa metanoia, o nosso mudar de opinião, se assim for necessário. Ok? Abre aí sua Bíblia em Êxodo 12, de 1 a 14. Eu vou fazer uma leitura discorrida e se você puder e quiser me acompanhar, será muito, muito bom. Êxodo, eu vou esperar você abrir um pouquinho para que todos possamos ler juntos, ok? 12, de 1 a 14. Amém? Vamos fazer a leitura. E o Senhor, irmã Viviane, seja bem-vinda também, em nome de Jesus, na nossa meditação e nosso pensamento do dia de hoje. Êxodo 12, de 1 a 14, a Bíblia diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta das casas das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e o pão sem fermento. Não comam a carne crua
e nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeças, pernas e vísceras, todas assadas no fogo. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajados na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, e quando eu ouvir o sangue, eu passarei para frente, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comerão como festa ao Senhor. Comemorem-na como decreto perpétuo. É isso que diz a palavra. Até aqui, nós vamos parar para pensar um pouco a respeito dessa realidade. Ok? Vamos ler então a nossa meditação e logo adiante conversarmos um pouco sobre isso. A base histórica da festa da Páscoa, ou Pessah, que significa passar adiante, passar, atravessar, saltar, passar por cima, está em Êxodo, capítulo de número 12. Foi a primeira das 3 festas anuais que deveriam comparecer todos os homens de Israel. Ela é a comemoração da aliança de Deus com o seu povo, livrando os primogênitos através do sangue do Cordeiro e aspergindo na porta de suas moradias aquele sangue. Comemoravam uma saída miraculosa, um êxodo miraculoso da escravidão. A festa dos pães ázimos, o matzah, que são os pães sem fermento, seria comemorado logo após a Páscoa, simbolizando que o povo, ao sair do Egito, não teve tempo para adicionar fermento àquela massa e deixar os pães crescerem. A nova aliança, descrita em Lucas 22, versículo de número 20, nela indica que Jesus é o Cordeiro Pascal, o único e definitivo que nos livra da morte eterna. Para isso, deu a sua vida na cruz de maldição. E ao vencer a morte, no conhecido domingo da ressurreição, foi confirmada a sua e a nossa vitória. Como cristãos, somos lavados pelo sangue do Cordeiro e libertos da escravidão do pecado. Celebremos a festa da vitória, apenas em memória daquele que deu o seu corpo e sangue para nos salvar. Participemos desse evento até que ele venha para nos buscar, com profunda introspecção aguçada e retrospectiva do que Cristo fez por nós e grande expectativa de sua segunda vinda. Lembremos-nos que Cristo é o Cordeiro Pascal. Quando nós olhamos para esse texto de Êxodo, muitas vezes nós não entendemos o sentido da morte, o sentido do anjo. Algumas traduções dizem anjo da morte ou anjo da destruição. Muitas vezes nós não pensamos no grande significado que isso pode trazer. E talvez alguns de vocês devem estar pensando, pastor, mas a Páscoa não é domingo? Por que o senhor está falando da festa da Páscoa agora? Porque tudo nas nossas vidas é entendido como um processo. Eu não posso celebrar aquilo que eu não entendo, eu não posso festejar sobre aquilo que eu não entendo e não venha fazer sentido na minha vida. Quando nós olhamos para esse texto e quando nós entendemos a realidade cristã da Páscoa, que é a realidade salvífica e ressurreta de Cristo Jesus, Deus abençoe a irmã Sueli poderosamente em nome de Jesus. Quando nós entendemos
a realidade salvífica do significado da Páscoa, nós precisamos entender que algo foi necessário como pano de fundo para que hoje vivêssemos essa realidade. Óbvio, nós vemos que o texto nos mostra um povo oprimido. Nós vemos que o texto nos mostra um sangue como sinal de libertação da passagem da morte. E nós vemos que, após a morte, operar o efeito naqueles que não têm a marca do sangue sobre condições da sua vida, nós vemos a libertação daqueles que foram marcados por esse sangue. E hoje é entendido como um dia memorial do dia da lavagem do sangue. Pastor, é muito complicada essa situação, né? É complicado porque nós não somos hebreus e nós não somos judeus. E se nós formos nos deter somente nesse texto, nós vamos ficar um pouco confusos. Romanos, capítulo de número 3, vamos confirmar isso. Eu quero abrir a minha Bíblia aqui para confirmar junto com os irmãos. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23. Deixa eu ver se é o 3 ou se é o 6, mas eu creio que é o 3:23, nos mostra uma realidade muito séria que precisa ser entendida, que a Bíblia diz assim, que todos pecaram e estão privados, afastados, não podem ter contato com a glória ou a manifestação gloriosa de Deus. Todos pecaram. João 10 e assim por diante mostra que o salário do pecado é a morte. A Bíblia nos mostra que o inimigo veio só para matar, roubar e destruir. Gálatas, capítulo de número 5, mostra que o pecado nos torna escravos. Se nós formos perceber agora essa realidade nesse texto, nós vamos perceber claramente, fazendo um nexo com o Êxodo, o que esses textos nos dizem. Por exemplo, no Êxodo fala sobre a escravidão. Gálatas fala que o resultado do pecado nos torna escravos. No Êxodo fala sobre distância da manifestação de graça e glória, porque aqueles que não foram limpos, né, ou não foram marcados pelo sangue, não receberam uma situação graciosa sobre as suas vidas, mas uma situação de morte. E nós vimos que o salário do pecado é a morte. Aqui, fazendo uma transposição para o Novo Testamento. Mas nós vimos que todos aqueles que foram marcados com o sangue do Cordeiro tiveram a condição da passagem para uma vida de milagres. Porque se nós observarmos tudo o que aconteceu lá no Êxodo, né, se nós observarmos a travessia do mar, se nós observarmos a libertação, se nós observarmos a provisão do maná, se nós observarmos a provisão das codornizes, se nós observarmos a provisão da água e até mesmo a provisão das leis de proteção de Deus, nós entendemos que a condição para que eles chegassem lá e vivessem uma vida de profundas manifestações de milagre foi a marca do sangue do Cordeiro. E se você abrir a sua Bíblia, e eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse texto, João, capítulo de número 1, versículo de número 29, nós temos uma pessoa com o mesmo espírito profético de Moisés. Quando eu falo espírito profético, é que manifestava as profecias ou era a voz de Deus no deserto, na região desértica, né? Que nós entendemos como João Batista, aquele que tinha o mesmo espírito profético de Moisés. Quando ele entendeu o que Deus queria dele, ele soltou uma exclamação muito forte e poderosa. João Batista, olá irmã Adalice, seja muito bem-vinda em nome de Jesus.
na nossa meditação e no nosso pensamento do dia de hoje. Amém? João Batista, em João, capítulo de número 1, se você puder abrir sua Bíblia, em versículo de número 29, quando ele viu Jesus, que Jesus estava vindo em direção dele, ele fez uma grande exclamação, dizendo: aí está o Cordeiro de Deus, a provisão de Deus que tira o pecado do mundo. Duas observações que nós precisamos fazer sobre o pecado. William, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Minha mãe e meu pai também estão online, Deus abençoe em nome de Jesus. Duas observações que nós precisamos fazer sobre o pecado. Primeira observação que nós vimos no texto: pecado traz escravidão. O povo era escravo, o povo era um povo que vivia em servidão sob o jugo de uma lei outra, que não era uma lei de manifestação graciosa, que não era uma lei de proteção e de cuidado, mas era uma lei de imposição. Pecado faz isso. Pecado nos traz uma lei de imposição que faz o outro viver na dependência, viver dependendo de um jugo outro, que não seja um jugo de libertação ou um jugo suave. É tão bom nós sabermos que quem nos ama nos julga com amor. Em outras palavras, olha para nós com amor. A Bíblia diz, que o meu fardo é leve. Jesus disse: vinde a mim, pois meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então nós percebemos isso. Primeiro, Gálatas diz que o pecado leva à escravidão. O povo estava vivendo uma escravidão. E segunda realidade, pecado traz morte. A Bíblia diz que no Novo Testamento que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E nós vimos que aqueles que não foram marcados pelo sangue, lá no livro de Êxodo, receberam a morte. Agora, no Novo Testamento, aquele mesmo que recebeu o espírito profético de Moisés, que era João Batista, declarou que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E quando João Batista falou isso, ele se referiu literalmente a Jesus. Jesus é o Cordeiro, que é a representação do Cordeiro lá de Êxodo. É a pura realidade que o povo de Êxodo viveu para ser liberto, mas agora para o mundo. Não somente o povo hebreu, não somente os rapirus, aquele povo que vivia andando e peregrinando no deserto, mas todo aquele que crê e vive a crença nele, recebe a condição de ser livre do pecado. Só que existe uma realidade muito séria que nós precisamos entender. Lá no Êxodo, o Cordeiro precisou morrer. E estava sobre nós o jugo de escravidão e morte quando nós vivemos uma vida de pecado. Quando nós temos uma vida que é afastada de Deus, nós recebemos sobre nós uma vida de jugo, escravidão e morte. Porém, se nós formos raciocinar muito bem, o preço que nós deveríamos entregar é o domínio das nossas vidas. E se nós não temos domínio sobre as mesmas para escolher o que fazer e seguir, nós vivemos uma vida de morte. E aí vem o texto de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. Se você puder abrir, Romanos 5, 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morrendo por nós, por motivo de sermos pecadores. Alguém morreu no nosso lugar pelo fato de não precisarmos herdar a morte como resultado do nosso pecado. Olha que interessante. Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ele pagou o preço do jugo do nosso pecado no nosso lugar. Então esse cordeiro foi imolado, no sentido de foi morto
para que nós não precisássemos entregar o domínio das nossas vidas para qualquer um. Ou melhor, não entregar o domínio das nossas vidas, mas perder o domínio das nossas vidas. Em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, a Bíblia diz que Cristo padeceu, sim, uma vez pelos pecados, por todos os pecados. Aquele que é justo pelos injustos. E aí está a grande condição de não termos o pecado nas nossas vidas, para nos levar a Deus. Para nos levar a Deus. Ele foi morto na carne, porém pela presença do Espírito, ou em outras palavras, por ser Deus, ele estava acima da morte e foi vivificado. E para terminar, eu quero deixar mais um versículo para que você preste bastante atenção. E esse versículo, na verdade são 2 versículos, que é importante que você preste atenção, medite nesse versículo, raciocine sobre esse versículo e tome uma postura e uma decisão a respeito dessa verdade que é dita. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20, o texto diz o seguinte: de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós estivesse rogando. Agora nós rogamos da parte de Cristo a vocês, reconciliem-se com Deus, pois aquele que não conheceu o pecado, versículo de número 21, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justificados por Deus. Ele sofreu o nosso pecado para que nós pudéssemos ter a condição de nos tornarmos justos e justiças de Deus. Essa condição só Jesus pode fazer por cada um de nós. Por isso, nós temos uma condição graciosa de sermos representantes de Cristo. E aqui dizemos, eu não sei quem vai ouvir, quem está vendo e ouvindo esse vídeo, e eu não sei quem posteriormente estará ouvindo e vendo esse vídeo. Mas eu digo, existe uma salvação para a sua vida, independente da situação a qual você se encontra. E essa salvação é você escolher entregar o domínio da sua vida e deixar que Jesus Cristo, e deixar que Ele te conduza a Deus, porque é só Ele que pode te conduzir a Deus. Só Jesus Cristo salva. Por isso, como representante de Cristo aqui, eu te rogo, reconcilie-se com Deus. E como eu posso fazer isso, pastor? Entendendo que Jesus Cristo pagou o preço da sua morte espiritual para que você não precisasse perder o domínio da sua vida, perder a opção de escolher a salvação. E agora, nesse momento, você tem a condição de escolher salvação. E escolha a salvação. Escolha a eternidade ao lado daquele que quer te fazer como Ele, irrepreensível. Nossa, é tão bom você não ter problema nenhum. E existe essa possibilidade. Aqui começamos ela. A Páscoa é isso, é a condição da passagem, mas não somente a condição da mudança, da passagem de situação, mas também a atitude dessa passagem. E o único que pode tomar essa atitude hoje, agora, nesse instante, é você. Sobre a sua vida é você. Tome essa atitude, faça isso nesse momento. Eu não sei como está seu coração, eu não sei como está a sua vida, mas eu tenho certeza que o Deus que quer te conduzir para a passagem da vida eterna, na condição de salvo em Cristo Jesus, te conhece. E Ele quer entender, no sentido de estar dentro da sua vida, entender o seu coração. Mas para isso você precisa dar lugar para Ele. Você tem condição de fazer isso? Você pode fazer isso?
Lógico que pode. Lógico que tem condição. Esse é o momento. Essa é a possibilidade de fazer o começo da Páscoa sobre a sua vida. O começo da Páscoa sobre a sua vida. A vida eterna só começa quando eu decido passar para a condição de salvo. E como eu passo? Aceitando que Jesus Cristo se torne Senhor sobre todas as condições da minha vida e Salvador. E para isso é preciso haver cruz. Cruz significa morte das minhas vontades, porém, condição de vida para mim por aquele que se sacrificou no meu lugar. Você tem essa condição? Você tem essa possibilidade? Faça isso nesse momento. Eu vou orar por você, mas antes de orar, preste atenção na história que essa música vai contar. Preste atenção na letra dessa música. E assim, você comigo pode ter consciência da decisão que vai tomar. Vamos ouvir mais uma música e assim nós vamos então passar para um momento de oração. Vamos lá, vamos ouvir a música. Cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Finalizando o nosso momento de meditação. Eu espero que você possa ter entendido que só em Jesus Cristo você pode ter remissão dos pecados,
Remissão no sentido de seus pecados estão anulados, cancelados. Não existe mais peso deles sobre a sua vida. Não existe mais condição do peso do pecado sobre a sua vida. E você tem a condição de salvo. E assim, possui a vida eterna. Se você tem esse desejo e ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, ou se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, esse é o momento para retornar. Esse é o momento para buscar intensamente, incessantemente o Senhor. E acima da sua busca, ou conjuntamente com sua busca, é necessário buscar ajuda para quem possa te ensinar a caminhar no caminho que é Jesus Cristo, conforme a Sagrada Escritura. É importante nós entendermos que a Bíblia nos mostra o caminho. Eu não sei se você fez aniversário essa semana, eu não sei como é que está a sua situação, se você fez aniversário nesse período pandêmico que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Muitas vezes não dá para comemorar como nós queremos comemorar, né? Porque é complicado chamar outras pessoas e correr o risco de sofrer uma contaminação, ou não se sabe se você está contaminado e está assintomático e talvez passar, né, uma doença para alguém. Mas se você tem feito aniversário nesse período, eu gostaria também de orar por você. Se você tem ficado extremamente ansioso, agoniado, ou agoniada, ansiosa, deprimido, deprimida, por causa dessa situação ao qual nós estamos vivendo na nossa sociedade, que não é uma situação fácil, não é uma situação simples. Eu sempre ouvi meu pai dizer constantemente que o mundo pode até estar em crise, e eu aprendi isso na minha vida. Vivi muitas crises, sim, temos vivido e temos entendido que a crise é um momento de crescimento, é um momento de pensar, é um momento de refletir e um momento de desenvolver novas maneiras para estar buscando mais a Deus e aprendendo mais sobre Ele e dele. Mas, mesmo o mundo inteiro estando em crise, apesar da crise, acima da crise, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, somos além de qualquer crise que pode nos vir, que pode nos suceder, ou que possa tentar derrubar a nossa condição de firmes em Cristo. Cristo nos proporciona uma firmeza eterna. Então nós vamos fazer essa oração, também orar pela nossa cidade, orar pelos nossos governantes. E o único desejo que nós precisamos como cidadãos dos céus e cidadãos da terra para que herdemos o céu, o único desejo que nós precisamos ter da classe política é que sejam justos, para que todos possam ter a oportunidade de viver e buscar uma vida justa. Agora, nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir ao Senhor que esteja sobre as nossas vidas, que venha sobre nós, que cuide de cada um de nós, dos nossos familiares também. Vamos orar por uma condição geral. Mas especialmente, eu quero orar por você, que está entregando a sua vida a Jesus, ou que está voltando aos caminhos do Senhor. Pode ter certeza que essa é a melhor decisão da sua vida. Mais uma vez, é simples andar conforme a vontade de Cristo, conforme o ensinamento de Cristo, mas não porque seja simples. É fácil, é muito difícil, mas porém, nos garante a salvação e a vida eterna. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te agradecemos pelo seu sacrifício remidor,
Sacrifício esse que anulou o peso da morte do pecado sobre as nossas vidas e nos deu condição de vivermos eternamente, vivermos na eternidade e a eternidade uma situação de vida, uma salvação, uma situação de graça, uma situação de salvação de todas as condições que o mal possa querer nos atingir. Neste momento, Pai, eu clamo por todos aqueles que estão buscando voltar aos caminhos do Senhor. Neste momento eu clamo, meu Deus, por aqueles que estão entregando a sua vida, o controle da sua vida a Jesus Cristo e decidindo seguir o caminho de ensinamento do Senhor. Nesse momento eu também clamo pelos aniversariantes, meu Deus. Quero clamar também por todos aqueles que se encontram ansiosos, deprimidos, depressivos, por causa de uma situação como essa, Senhor, ao qual nós estamos enfrentando na nossa cidade, estado, país e no nosso planeta. Mas, Senhor, nós sabemos que independente das crises que possamos vir passar, nós estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, nós estamos acima dessas situações. E se algo nos acontece, é porque precisamos aprender e receber do Senhor a condição de nos desenvolvermos e sermos constantemente melhores, Senhor. Melhores porque entendemos que no Senhor podemos mais porque somos mais. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque a sua vida que viveu aqui e nos ensinou os seus ensinamentos nos garante a condição de vida eterna se aceitarmos o seu sacrifício por nós. E nos ensine, Senhor, a vivermos como o Senhor, para que quando chegarmos à condição de morrermos fisicamente, possamos morrer vivendo a plenitude de vida que o Senhor nos concedeu. Salve-nos, Senhor, do peso do pecado, salva-nos, Senhor, da ira do pecado, do mal do mundo. E nos ensina constantemente a entendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Muito obrigado pelo seu sacrifício que nos salvou. Muito obrigado pelo preço da minha vida, das nossas vidas que o Senhor pagou no nosso lugar. E assim nos deu a condição de, mesmo sendo nós injustos, nos tornarmos justos por Deus. Eu quero clamar, Senhor, por todas as necessidades e condições, meu Deus, difíceis que cada um daqueles que aqui estão assistindo e de todos aqueles que necessitam se encontram nesse momento. E quero implorar, Senhor, que a sua graciosidade seja manifesta em cada vida, Pai, para que possamos perceber que somente temos a condição de passar para a condição de salvos e recebermos a vida eterna se formos marcados pela verdade do sangue do Cordeiro. Nos ensina, Pai, a cada dia mais os teus caminhos e nos eleva a uma situação onde possamos receber, desfrutar e compartilhar do seu amor. É pelo poder de Cristo que nós agradecemos ao Senhor e oramos a Ti, no nome dEle, no nome precioso e no nome que está acima de todas as coisas. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Amém. Amém. Tenha uma condição de paz, tenha uma condição de vida sobre todas as situações da sua vida nesse momento. E que você possa prosperar em todas as áreas, constantemente sobre a sua vida. E eu quero te fazer um convite aqui. Domingo agora nós vamos estar realizando uma ceia. De maneira virtual mesmo, se você puder já providenciar
um pedaço de pão, junto com a sua família aí. Nós vamos explicar o significado do que venha a ser, do que venha refletir e significar essa ceia. E cálices de suco de uva, para que juntos possamos meditar, refletir e pensar naquilo que não Deus somente quer de nós aqui agora, mas onde Ele quer nos levar. Infelizmente, nós não podemos cear aqui, conjuntamente, mas vamos cear à distância, porém unidos no mesmo propósito e espírito. Então, se você puder proporcionar já um suco de uva e um pedaço de pão, seja ele qual for, nós vamos fazer isso. Eu vou tentar fazer um matzá. Matzá é um pão sem fermento. É muito simples. Você pega trigo, água e sal, mistura, amassa, joga no forno, deixa mais fininho para poder quebrar. E assim eu vou aqui cear com a minha família, com um matzá. Você pode cear com o pão que você achar melhor, mas eu quero cear junto com você. Vamos tentar fazer uma ceia bem dinâmica, de uma maneira viva, onde nos explica sobre a vida, a vitória da vida sobre a morte. Nós entendemos que a morte, hoje, pela morte do Cordeiro, nós recebemos a condição de vida. E domingo, às 7h30, nós vamos cear juntos, entendendo a vitória sobre a morte, que nos garante a certeza da vida eterna. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus e nosso Pai, e que a manifestação do Espírito, que é o selo da marca da promessa para o dia da redenção, seja contigo, hoje e sempre, pelo poder do nome de Cristo. Amém. Amém.